Então, gente, continuando aqui com o vídeo sobre dedução natural, agora a gente vai ver as outras regras de inferência, né? São as regras hipotéticas, as regras que precisam de hipótese, né? Que no caso são a introdução da negação e a introdução do condicional, tá? Tem uma regra que é a introdução da disjunção, que eu não estou certo se o Mortari usa, talvez seja no próximo capítulo, mas de qualquer forma, qualquer coisa depois eu explico para vocês, tá? Então, vamos tratar das regras para operadores que ainda faltam, né? Ela se diferencia das regras diretas que a gente estudou no outro vídeo, porque exigem o uso de hipóteses, né? Vamos aqui começar com um exemplo mais intuitivo. Se Miau é um gato típico, ele não gosta de nadar. Se ele não gosta de nadar, então ele não pratica pesca submarina. Logo, se Miau é um gato típico, ele não pratica pesca submarina, né? Perceba que nesse argumento as duas premissas são condicionais e a conclusão também é um condicional, né? Então a gente não tem nenhuma afirmação simples, né? Não tem nenhum antecedente do condicional para poder fazer modus ponens, né? A gente tem um condicional aqui, P implica Q. A gente tem outro condicional dizendo que Q implica R. E a gente quer concluir que P implica R, né? Esse tipo de argumento ele tem até um nome, se chama silogismo disjuntivo, né? Só que com as regras que a gente tem, até agora a gente não consegue provar esse argumento, tá bom? Então, utilizando as letras G, N e P para simbolizar respectivamente X é um gato, X gosta de nadar e X pratica pesca submarina, e usando o M para representar Miau, o argumento aqui que a gente quer checar, ele é da seguinte forma, né? Se Miau é um gato típico, né? Se Miau é um gato, então Miau não gosta de nadar. Não é o caso de Miau gostar de nadar. Se Miau não gosta de nadar, não é o caso dele fazer pesca submarina. Logo, se Miau é um gato, ele não é o caso dele fazer pesca submarina, né? É a mesma forma do argumento que eu usei acima, né? Tem as negações aí, mas não faz diferença, né? O Q e o R simplesmente são proposições negadas. Então, como é que a gente vai provar isso, né? Então, note que a conclusão do argumento acima é um condicional. Como você faria para demonstrar a verdade de um condicional? Uma estratégia usual é o seguinte: vamos supor, apenas por hipótese, que o antecedente do condicional é verdadeiro e tentar derivar o consequente, tá? Então a gente quer provar esse condicional aqui, ó. A gente quer provar esse condicional aqui, né? Ele não está no consequente de nenhum outro condicional, de nenhum outro disjunção, etc. Então a gente vai ter que derivar ele diretamente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai supor o antecedente do condicional e tentar derivar o consequente. Então como é que a gente faz isso numa prova? A gente vai começar aqui. Então a gente vai começar, como sempre, simplesmente listando as premissas, né? Premissa 1, se Miau é um gato, ele não gosta de nadar. Premissa 2, se Miau não gosta de nadar, ok, tá aqui, ó. Esse aqui não é um gato e nem gosta de nadar, mas gosta de encher o saco. Tá bom, hoje. Vai no chão. A premissa 2, então, diz que se Miau não gosta de nadar, ele não pratica pesca submarina. Isso aqui também é uma premissa, né? Então, são as duas premissas do nosso argumento. O que a gente vai fazer no passo 3? A gente vai supor um antecedente da conclusão. Como é que a gente faz isso? A gente coloca uma barra assim, ó. Essa barra aqui, pera, gente, vou ter que desligar aqui para poder colocar o cachorro para fora. Então, a gente usa essa barra aqui para identificar que a gente está trabalhando sobre uma premissa. Por quê? Quer dizer que todos os passos que tiverem com a barra,
eles estão dependendo daquela hipótese, entendeu? Então, qualquer conclusão que eu tire com a barra, ela não é uma conclusão de verdade, ela é uma conclusão que depende daquela hipótese, né? Então, eu vou supor que o miau é um gato, e aqui eu posso escrever hipótese, suposição, o que eu quiser, tá? Miau é um gato, então, por modus ponens, eu posso concluir que ele não gosta de nadar, né? Eu tenho aqui 3, eliminação do condicional. Agora eu posso com 4 aqui, eu posso 4 e 2, eu posso eliminar o condicional de novo e concluir que miau não pratica pesca submarina, correto? E agora o que eu vou fazer, gente? Olha só, eu estou sob a suposição de que miau é um gato, né? Essa aqui, ó, eu abri a barrinha lateral para introduzir essa suposição. A qualquer momento eu posso descarregar essa suposição, ou seja, eu posso sair desse mundo fictício em que eu estou trabalhando com essa suposição e voltar para o mundo real, voltar para a partezinha sem traço. Mas, gente, para fazer isso, eu não posso concluir simplesmente que miau não pratica pesca submarina, porque eu não sei se miau é um gato, eu apenas supus isso. Então, quando eu volto da suposição, eu tenho que concluir que miau ser um gato implica que miau não pratica pesca submarina, certo? Então, para introduzir um condicional, e aqui eu vou escrever o quê? Vou escrever aqui, ó, de 3 a 5, né? Porque são mais de 2 passos. Introdução do condicional. Então, para introduzir um condicional, eu vou fazer isso. Eu vou supor ser um antecedente e tentar derivar o consequente. Se eu conseguir supor um antecedente sob a suposição de que um antecedente é verdadeiro, eu consegui derivar um consequente, então eu derivei o condicional. Então é assim que funciona essa regra. Não é uma regra tão difícil, né? A única coisa que torna ela mais ou menos estranha para a gente é o fato dela depender de suposição, né? É esse passo aqui, o passo 3, ela depender de suposição, né? E parece estranho que a gente possa supor, na verdade a gente pode supor o que a gente quiser, a gente pode fazer qualquer passo em qualquer prova supondo qualquer coisa que a gente queira. A questão é que nem toda suposição vai levar a algum lugar, né? A gente só supôs esse antecedente aqui porque a gente quer provar esse condicional, né? Então, geralmente, sempre que você quiser provar um condicional e esse condicional ele não tiver no consequente de algum outro condicional ou algo desse tipo, você vai ter que provar assim, supondo o antecedente, tentando derivar o consequente sobre essa suposição, e daí você conclui o condicional, tá? É assim que funciona essa regra. Como você pode ver, nós pusemos um fim à lei vertical que marcava o uso da hipótese auxiliar GM, né? Porque perceba, GM ela não é nenhuma premissa, eu não tenho essa premissa aqui GM, né? Se eu tivesse a premissa aqui GM, eu poderia fazer 2 modus ponens e concluir não PM, mas como eu não tenho essa premissa, eu tenho que supor isso, fazer essa raciocínio e concluir que GM implica não PM, né? Que fazendo foi descartar essa hipótese, saindo de uma fantasia em que a gente estava supondo que miau era um gato e ir voltando ao mundo real, né? Porque eu não sei se miau é um gato, estou dizendo simplesmente assim, olha só, se miau for um gato, ele não pratica pesca submarina, talvez miau seja uma pessoa, não sei, eu não sei, nenhuma premissa minha está dizendo que miau é um gato, ou que miau é uma pessoa, ou que miau, sei lá, é igual a Jacques Cousteau, nada disso. Então a regra de prova condicional é a seguinte, né? É basicamente aquilo que eu fiz. Então você vai fazer uma suposição, que aqui é esse alfa, né? Eu supus alfa, e aí eu estou trabalhando aqui sob esse traço aqui, que mostra que eu estou na suposição de que alfa. E aí eu vou fazendo uma derivação qualquer aqui dentro, com premissas que eu tinha antes, etc. E conseguir concluir beta. Daí eu posso concluir que alfa implica beta. Isso é, se a partir da hipótese alfa
você derivar uma fórmula beta, que é beta, né? Então você pode descartar a hipótese de alfa e introduzir alfa implica beta na derivação, né? Então vamos dar uma olhada aqui mais um exemplo, né? Então aqui de novo, perceba, eu quero concluir o que, gente? Um condicional, né? Isso aqui é um condicional dentro de um condicional, né? É um condicional cujo consequente é um condicional. Então como é que eu vou fazer aqui? Eu só tenho uma premissa, né? Que é PA implica que QB implica FAB, né? Então essa aqui é a minha premissa. Como eu quero provar esse condicional, eu vou supor o antecedente do condicional, que é QB. Então agora estou trabalhando sob essa suposição. E aqui eu vou escrever a hipótese. Agora perceba, gente, o que eu quero provar agora é o consequente desse condicional. Mas o que é o consequente desse condicional? É outro condicional. Como é que eu vou provar esse outro condicional? Eu vou... Então aqui, ó, eu estou dentro de outra hipótese. Deixa eu botar um traço melhor. Uma hipótese dentro de outra hipótese. Então agora eu vou supor PA. Então perceba, sempre que eu tiver com dois traços aqui, eu estou em uma suposição dupla. Eu estou supondo QB e PA aqui, porque eu estou com dois traços. Aqui no 2 eu estou supondo só QB. Se eu descarregar essa segunda hipótese e voltar para o primeiro traço, eu vou estar supondo só QB. Mas enquanto eu estou com dois traços, eu estou supondo QB e PA, certo? Então funciona da mesma maneira, né? Só que perceba que a gente vai ter que depois ir descarregando as hipóteses até voltar para o mundo real, né? Porque a nossa conclusão tem que estar no mundo real, não tem que estar sob nenhuma hipótese. Então agora, gente, que eu tenho PA aqui, eu vou poder fazer o modus ponens, né? Porque eu tenho a premissa que PA é o antecedente. Aí você pode me perguntar assim, pô, Danilo, mas eu poderia supor na ordem oposta? Poderia. Eu poderia supor primeiro PA e depois QB. Só que o problema é que se eu fizesse isso, eu não ia estar provando esse condicional aqui, né? Porque se eu supusesse QA e depois PA e depois QB, eu estaria provando um condicional cujo antecedente era PA e aqui outra é QB. Isso daqui. Mas não é isso que eu quero provar, né? Então, como não é isso que eu quero provar, eu supus primeiro QB, que é o antecedente do condicional grande, e depois PA, que é o antecedente do condicional, que é consequente do condicional grande, né? Então vamos fazer aqui, ó, 3 e 1 modus ponens, né? QB implica FAB. Então é 1, 3, eliminação do condicional. Mas perceba, agora eu tenho QB, né? Porque nessa suposição aqui que eu estou com as duas suposições, eu estou supondo também QB, né? Então eu posso utilizar qualquer coisa que está na suposição anterior nessa suposição aqui maior. Então QB e FAB eu concluo FAB. Então aqui é 2, 4, eliminação do condicional. Agora perceba, gente, aqui eu supus esse antecedente aqui e concluir isso daqui. Então aqui eu posso sair dessa segunda suposição. Agora, para sair da segunda suposição, o que eu tenho que fazer? Tenho que descarregar a suposição e concluir um condicional em que isso daqui é o antecedente e isso daqui é o consequente. Então aqui eu concluo PA implica FAB, né? Então eu saí da segunda suposição. Então é 3, 5, introdução do condicional, né? Agora perceba que agora eu supus QB e provei isso daqui. Então eu posso agora descarregar a primeira suposição dizendo que QB implica que PA implica FAB. E aqui novamente é 2, 6, introdução do condicional. E era isso que a gente queria provar, né? Perceba como é bonita essas provas em dedução natural, né? É muito bonito. Você, com poucos passos, você supôs algumas coisas, fez algumas operações bem simples e provou essa fórmula. Se você fosse provar
com Tableau, você ia ter pelo menos aqui algumas ramificações, ia tornar a prova maior. Então vamos continuar. Note também que ao descartarmos as hipóteses, nós o fizemos na ordem inversa da qual elas foram introduzidas, né? A regra, Mortari chama isso aí da regra do elevador, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair, né? Porque fica na portinha, quem entrou por último fica na porta, tem que sair primeiro para os que entrarem primeiro sair. Então a regra do elevador é o último a entrar é a primeira a sair. Então da mesma forma que é nas hipóteses, né? Eu posso fazer infinitas hipóteses uma dentro da outra. Agora, quando eu for descartar, eu vou ter que descartar de dentro para fora, até descartar a última, voltar para o mundo real, aí eu posso concluir alguma coisa. Tá? Eu não posso terminar uma prova dentro de uma hipótese. Tá? Dentro de uma hipótese, a prova não está terminada. Eu tenho sempre que descartar a hipótese, introduzir algum condicional ou introduzir a negação, como a gente vai ver depois. Né? Se não preservarmos essa ordem, a gente vai ter uma série de problemas, né? Então tome cuidado com isso. Algumas considerações gerais sobre o uso apropriado da estratégia e da regra de prova condicional, tá? Ele colocou aqui parecendo como fossem mandamentos bíblicos, né? Introduzirás na derivação uma linha vertical toda vez que introduzires uma hipótese adicional. A cada hipótese corresponderá uma linha e a cada linha uma hipótese, pois assim está escrito, né? Então, se eu introduzir aqui uma hipótese P, aí eu vou botar uma linha. Se aqui é outra hipótese, Q, eu tenho que colocar outra linha. Isso para eu saber depois quando é que eu vou descartar cada uma das hipóteses, tá? Lembrando que se eu tiver P e Q tiver na premissa, eu não preciso colocar hipóteses. Eu já sei, eu já tenho essas fórmulas, né? Eu vou colocar hipóteses só quando eu não tiver as fórmulas, né? Eu tiver que supor mesmo. 2. Não usarás uma fórmula que ocorre à direita de uma linha vertical depois de terminada essa linha. Então eu não posso fazer isso aqui, ó. Se eu estou aqui, ó, 1, aí eu supus que P, aí 2, aí eu concluí que P é o Q, aí 3, eu descarreguei aqui, né? Coloquei P implica P. Aí agora eu não posso pegar esse P aqui e fazer o modus ponens, tá? Porque esse P ele está na linha vertical, ele só pode ser usado dentro da hipótese, né? Eu não posso pegar aqui e a partir daí concluir P ou Q. Aqui eu não posso, porque esse P aqui ele está dentro da hipótese, eu só posso usar ele para conclusões que estão na hipótese, tá? O que está fora é isso, como se no 3 o quadro estou no mundo real e no 2 eu estou no mundo da hipótese, né? Então eu posso usar o P se eu fizer o seguinte, eu tiver aqui, ó, 1 eu supor P, aí 2 eu supor que P implica P ou Q, e aqui eu posso usar esse P, porque ele está numa hipótese mais para dentro, né? Então eu sempre posso usar o que está mais para dentro, o que está no mundo real ou está em hipótese mais para dentro, mas eu nunca posso pegar algo mais para fora, né? De uma hipótese, eu estou no mundo real pegar da hipótese ou pegar de uma hipótese mais para a direita. Eu sempre tenho que tomar cuidado com isso também, né? Então esse aqui, só repetindo, não pode. Nunca usarás uma fórmula que ocorre à direita de uma linha vertical depois de terminada essa linha, pois, caso contrário, tuas derivações e as derivações de tuas derivações serão falaciosas 70 vezes 7 vezes. 3. Descartarás as hipóteses na ordem inversa em que forem introduzidas e não usarás outra ordem para descartá-las. 4. Não darás uma dedução por terminada enquanto não descartares todas as hipóteses adicionais, né? Então você não termina nunca uma dedução com esse tracinho, você tem que descartar, introduzir um condicional ou introduzir uma negação, tá? Então, uma dedução com hipótese não está deduzindo nada, você está dizendo só que tem uma hipótese ali e tal, você tem que introduzir um condicional ou a negação para descartar as hipóteses. 5. Não farás mais mau uso das regras de inferência, nem terás outras regras além das que aqui te forem dadas.
gostaria de chamar a atenção especial para o preceito 2. Qualquer fórmula derivada de uma hipótese vale apenas no contexto fantasioso daquela hipótese. Uma vez descartada a hipótese, todas as fórmulas derivadas por seu intermédio não estão mais disponíveis, não podem mais ser usadas. Você pode usar só a fórmula que você descartou, a hipótese, né? Então, eu tive essa hipótese aqui e dessa hipótese eu concluí essa fórmula. Essa fórmula aqui você pode usar. Ela está no mundo real, ela não está com nenhum traço. Mas, depois que você descartou a hipótese, você não vai poder usar essa fórmula aqui que estava dentro da hipótese no mundo real. Tá? Você só pode usar a fórmula que descartou a hipótese, né? A fórmula que voltou para o mundo real. Então, a fantasia, quando você elimina a hipótese, você sai da hipótese, descarta a hipótese, a fantasia é eliminada e com ela tudo que ela continha, né? Então, além da derivação condicional, temos ainda outra estratégia que pode ser usada, chamada de derivação indireta ou redução absurda, tá? Aqui, o que o Mortari chama de redução absurda, eu chamo simplesmente de introdução da negação, tá? O que eu chamo de redução absurda é algo mais específico que isso, tá? Mas vamos ficar com introdução à negação, né? Porque eu acho que é muito mais simples você chamar isso aí de introdução e eliminação, e o nome do condicional é muito mais fácil de gravar do que você ficar lembrando, separação, conjunção, né? Então, introdução da negação. O ponto é que é o seguinte: se existe uma proposição alfa que desejamos demonstrar, essa estratégia consiste, em primeiro lugar, supor que alfa não é o caso. Então, se eu quero demonstrar alfa, eu suponho que não alfa e mostro que a partir de não alfa se segue uma contradição. É mais ou menos o que a gente faz com um tablô, né? Perceba que o tablô, se eu quero dizer que alfa é válida, eu suponho que alfa é falsa e mostro que isso leva a uma contradição. Essa aqui é a mesma estratégia, é uma estratégia indireta. Só que aqui, como eu não tenho noção de falso e verdadeiro, como no tablô, se eu quero mostrar que alfa é verdadeiro, eu suponho que não alfa e mostro que não alfa leva a contradição. E daí, então eu suponho aqui, eu suponho que não alfa e mostro que não alfa implica, sei lá, beta e não beta, uma contradição. Daí eu introduzo a negação e concluo não alfa, daí eu elimino a negação e chego a alfa. Então essa forma aqui aqui o Mortari, eu acho que ele está pulando esse passo aqui, né? Então ele está dizendo que essa hipótese foi reduzida ao absurdo, então você já poderia implicar não alfa. Eu, como chamo de introdução da negação, eu só introduzo a negação e depois eu elimino a dupla negação. Mas dá no mesmo, né, gente? Não vai fazer muita diferença. Então vamos supor que eu queira mostrar isso aqui, Então, essa fórmula aqui é uma negação, né? Você vai provar por introdução da negação, geralmente quando a fórmula for uma negação, ou quando você não conseguir provar de outro jeito. Quando você não conseguir provar de outro jeito, sempre o último recurso é tentar provar por contradição. Então eu quero provar essa negação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando a premissa, né? Aí 2. Como eu quero provar essa negação, eu vou supor, deixa eu botar aqui na situação de supor. Eu vou supor CB e FNP, né? Porque eu quero provar por introdução da negação. Aí que eu tenho, então esse aqui é uma hipótese. Aí 3, se eu tenho CB e CNP, eu tenho CB, correto? 2, eliminação da conjunção. Mas se eu tenho CB, eu posso fazer um modus ponens aqui e concluir não FNP, correto? Então esse aqui é 3, eliminação da condicional. Mas, gente, se eu tenho CB e FNP, eu posso concluir FNP, né? 2 por eliminação do conjunção, né? Aqui
já é uma contradição, mas para deixar bem claro, eu vou escrever ela por extenso. Ó. FNP e não FN. Pronto, cheguei a uma contradição. Isso aqui é 4, 5, né? Introdução da conjunção. Então eu supus isso aqui em 2 e minha suposição chegou a uma contradição. Então eu sei que isso daqui é falso. Então daqui eu posso concluir que não é o caso. Então, você perceba, eu descarreguei a suposição. Eu fiz uma suposição, mostrei que aquela suposição é contraditória. Então agora no mundo real eu posso dizer que não é o caso disso daqui. Por quê? Porque essa suposição leva à contradição, certo? Então eu posso introduzir a negação, certo? Então é basicamente isso. Não sei precisamente como é que o Mortari faz isso aqui nos detalhes, mas perceba, gente, que essas mudanças que eu estou falando aqui, do jeito que eu faço, do jeito que o Mortari faz, são mudanças cosméticas, sabe? É só porque um acha isso aqui mais simples, o outro acha isso aqui mais simples, etc. Mas, assim, no geral, a ideia é a mesma. Se fizer de qualquer jeito razoável, as pessoas vão entender o que foi que você fez. Você supôs algo, mostrou que essa suposição leva a uma contradição, concluiu a negação. Isso que é importante, tá? E aqui um exercício, né? Vou fazer primeiro aqui. Abaixo você encontra algumas deduções já feitas. Dê a justificativa para as linhas que não tem. Então vamos ver. Essa é a nossa primeira linha aqui, uma premissa, né? Então isso aqui é uma hipótese, né? Como é que eu sei que é uma hipótese, gente? Porque foi uma linha que abriu essa linha 2, ela abriu a linha vertical, né? Então isso daqui é uma hipótese, né? E essa linha 3 é o que? Eu já tenho isso daqui, dentro da hipótese de que RB, eu posso concluir que RB ou PA, né? Por 2, introdução da disjunção, né? Certo. Aí agora aqui o que foi que ele fez? Ele tendo isso daqui, ele fez um modus ponens na premissa. Então aqui é 1, 3, eliminação do condicional. Ele pegou isso daqui, utilizou nessa premissa e derivou isso aqui. Então aqui ele tem uma conjunção, o que foi que ele fez? 4, eliminação da conjunção. Ele pegou um dos conjuntos. Aí aqui no 5 ele expandiu o conjunto, né? No 6 ele fez introdução da disjunção. E aqui o que foi que ele fez? Ele descarregou a hipótese, né? Ele descarregou a hipótese, ele supôs RB e concluiu isso aqui dentro da hipótese. Então ele concluiu que RB implica isso daqui. Então aqui a gente escreveria assim 2, 6, introdução do condicional, tá? Então é basicamente essa aqui. Quero que você faça com os outros, né? Depois a gente vai fazer isso aqui na sala também, que são outras derivações. Prove a validade das fórmulas de argumento abaixo. Você precisará introduzir uma hipótese, mas apenas uma, né? Então ele já está te dizendo aqui que se você precisou de mais de uma hipótese, tem uma coisa errada. Mas vamos pegar esse E aqui, ó, que ele é bem curioso. Então o E, eu tenho uma premissa, né? Minha premissa é PA ou PA. E eu quero concluir PA. Eu não posso simplesmente separar esse PA desse PA, porque esse aqui não é uma conjunção, né? Se fosse PA e PA, aí eu aplicava a regra de eliminação da conjunção e chegava a PA. Aqui eu não posso, aqui é um ou. Então como é que eu vou fazer? Olha só. Sempre que você não souber o que fazer, gente, faça por introdução da negação, faça por uma tentativa de redução absurdo, né? De derivar uma contradição. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: como eu quero provar PA, eu vou supor que não PA. Isso aqui é uma hipótese. Agora perceba,
com 2 e 1, você consegue fazer um silogismo disjuntivo e concluir PA, né? Eu tenho PA ou PA e eu tenho não PA, eu posso, por silogismo disjuntivo, concluir PA, certo? Agora, eu posso fazer o seguinte, eu tenho PA e não PA. O que é isso, gente? Então, aqui é 2, 3, introdução da conjunção. O que é isso, gente? Isso aqui é uma contradição. Então, se eu tenho uma contradição, eu posso introduzir a negação. Tenho não, PA. 2 a 4, introdução da negação. Mas aqui eu tenho uma dupla negação, eu posso eliminar a dupla negação. Então, eliminação da dupla negação. Pronto. Perceba, é uma prova que é até meio bizarra, né? Porque PA ou PA, eu tenho que fazer tipo todo um contorno, uma suposição, derivar uma contradição, etc., para concluir que PA. Mas é assim essa prova, tá? Eu quero que vocês façam aí para a gente ver depois. Mesma coisa aqui. Prove a validade das fórmulas de argumento abaixo. Agora você vai precisar introduzir mais de uma hipótese. Vamos pegar aqui uma qualquer. Vamos pegar essa daqui que é a maiorzinha, a C. Né? Então a C a gente tem uma premissa. A premissa é PA implica QB implica D implica RAB, né? Isso aqui é uma premissa. E a gente quer concluir isso daqui, né? Aqui a gente poderia colocar, né? Assim, né? Como mortar e bota, mas eu não vou nem colocar. A gente já está vendo ali o que a gente quer concluir. Isso daqui que a gente quer concluir é o que, gente? É um condicional. Então, o que a gente vai fazer? Supor um antecedente e tentar derivar o consequente. Então, a gente vai supor qual é o antecedente desse condicional. É um condicional também. QB implica D. Então, isso aqui é uma hipótese. Certo? A gente quer provar o consequente. Só que o consequente também é um condicional. Então, o que a gente vai fazer? Supor o antecedente. Certo? Tem que estar dentro aqui de duas suposições, né? Pronto. Dentro dessas duas suposições, eu posso pegar PA e isso daqui e fazer um modus ponens, né? E aí eu vou concluir que QB implica D implica RA, né? Lembrando que eu estou dentro das duas hipóteses, né? Então aqui é 1, 3, eliminação do condicional. Só que, agora dentro das duas hipóteses ainda, eu posso pegar esse QB implica D, né? Não posso pegar, porque ele está nessa segunda hipótese, eu estou supondo tudo que eu estou supondo na primeira, né? É um mundo de fantasia dentro do mundo de fantasia. Né? Então, eu posso pegar coisas que estão mais para a esquerda, né? Só não posso pegar coisas que estão mais para a direita. Né? Então, aqui eu vou poder fazer um modus ponens de novo e concluir RAB. Então, aqui é 2, 4, eliminação do condicional. E aqui, gente, então, eu supus PA e concluí RAB. Perceba que é um antecedente consequente desse segundo condicional. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, eu vou por 6, ó, eu vou fechar a segunda hipótese e descarregar ela introduzindo o condicional. Então, aqui é 3, 5, introdução do condicional. Só que perceba agora que isso daqui é um antecedente e isso aqui é o consequente do condicional que eu quero provar. Então, agora eu vou descarregar essa segunda hipótese, vou voltar para o mundo real, colocando aqui QB implica D e PA. Pronto. E era isso que eu queria provar. Certo? Quero que você faça as outras para a gente ver. Então, estratégias de derivação. Até agora, as hipóteses que estavam introduzindo tinham uma característica bem definida. Elas eram ou antecedentes de condicionais ou a negação de uma conclusão desejada. Mas, na verdade, não há nenhuma restrição quanto ao tipo de fórmula
que se pode introduzir como hipótese. Tá? A gente pode introduzir qualquer coisa como hipótese. Desde, assim, a questão não é o que você pode introduzir, você pode introduzir qualquer hipótese. A questão é que você tem que tomar cuidado quando descarregar a hipótese. Você só pode descarregar ou na forma de condicional, ou se você derivar a contradição, na forma da negação da hipótese. Então vamos dizer que a gente queira provar isso daqui, né? Então isso daqui, essa disjunção, ela não aparece em nenhum lugar da sua fórmula, né? Da premissa. Então a maneira que a gente pode tentar é supor, tentar aqui mostrar duas maneiras que a gente pode provar isso daqui. A gente pode supor a negação dela, né? Deixa eu colocar aqui primeiro então a premissa, né? Que é FP implica RCA, então isso aqui é uma premissa. Aí 2, a gente vai supor a negação do que a gente quer provar. Então não é, cuidado aqui com parênteses, né? Não é o caso de não FP ou RCA. E agora? O que é que faz, gente? E aí? Como é que a gente vai chegar a uma contradição aqui? Então, a princípio fica complicado, né? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Dentro dessa suposição, a gente pode supor que FP, então perceba aqui, então isso aqui é uma hipótese, isso aqui é uma hipótese. Se a gente, dentro dessa segunda hipótese, a gente pode concluir que RCA, né? Por 1, 3, eliminação do condicional, né? Só que se a gente tem RCA, gente, dentro da segunda hipótese, então a gente está em duas hipóteses aqui ainda, a gente pode concluir o seguinte: não FP ou RCA, correto? Porque se eu tenho RCA, eu posso introduzir a disjunção. Só que perceba que aqui eu tenho uma contradição entre isso daqui e isso daqui, que está na primeira hipótese, mas a segunda hipótese é das hipóteses da primeira. Tá bom. Então se eu tenho isso daqui, eu vou concluir a negação. A negação de quê, gente? A negação da segunda hipótese, que eu estou descarregando é a segunda hipótese, né? Então eu vou concluir que não FP, né? Então eu vou fazer aqui de 3 a 5, introdução da negação. Só que perceba, gente, se eu tenho FP, eu posso de novo concluir não FP ou RCA, né? Essa linha, a linha 5 parece com a 7, mas elas são diferentes. Porque na linha 5 eu estou concluindo não FP ou RCA dentro de duas hipóteses, supondo que é FP. Na linha 7 eu estou concluindo isso sem supor que é FP, certo? Então agora na linha 7 eu tenho uma contradição, né? Aqui, né? Tipo, a princípio eu poderia escrever, né? Isso e isso, né? Introduzir a negação, introduzir a conjunção e tal, mas eu não vou fazer isso, tá? Então, se aqui eu tenho uma contradição entre isso e a minha primeira hipótese, eu posso descarregar essa hipótese, concluindo a negação dela. Isso aqui é 2, 7, introdução da negação. Mas aqui, obviamente, por eliminação da dupla negação, eu posso concluir isso, né? Eliminação da dupla. Isso daqui é o que eu queria provar. Tá? Então, essa hipótese aqui, gente, aqui que está o pulo do gato da prova, né? Essa hipótese aqui. Que ela não... Você para prosseguir essa prova, você tem que fazer essa hipótese e ela não está necessariamente nem numa conclusão
que nada, né? Mas você tem que pensar aqui. Pensar que isso daqui é contraditório com o FP. E aqui demanda um pouco de criatividade, de tentar entender o que está acontecendo e encontrar o caminho da prova, tá? Então esse aqui eu só copiei, eu podia ter feito aqui, que tinha mais espaço. Não há uma maneira única e pré-estabelecida de fazer uma derivação, né? Por exemplo, eu poderia ter feito essa mesma derivação de outra maneira, né? Eu poderia, por exemplo, utilizar um lema. O que é um lema, gente? Lema é uma formulazinha que você já provou, né? Eu poderia usar o seguinte lema: 2. Eu poderia provar esse lema aqui, ó. Poderia usar esse lema. Terceiro não dado, né? E aqui eu poderia escrever, mas sendo um lema, eu tenho que provar o lema. Eu tenho que provar esse lema, né? Mas eu poderia usar esse lema. E aqui eu poderia provar que tanto se isso daqui for verdadeiro ou se isso aqui for verdadeiro, a conclusão se segue. E aqui eu poderia então utilizar a introdução da negação, a eliminação da disjunção, que foi uma regra que Mortari não ensinou. Quando eu tenho uma disjunção e eu mostro que os dois disjuntos implicam a mesma coisa, eu posso concluir aquela coisa. Porque não importa qual disjunto seja verdadeiro, eu sei que um dos dois e os dois implicam aquela coisa, né? Então aqui eu poderia fazer assim. Aí eu poderia supor FP, né? Aí se eu supus FP, eu concluo RCA, e daí eu concluo não FP ou RCA, né? E aqui eu poderia fazer, aí eu teria que fazer outra suposição. Agora vamos supor não FP, e de não FP também eu consigo o RCA. Então aqui eu mostrei que eu tenho uma disjunção verdadeira, né? Lembrando que isso aqui é um lema e eu teria que provar, mas aqui é um lema bem conhecido, né? O terceiro não dado, terceiro excluído. Depois eu mostro para vocês como é que prova esse lema. Eu estou mostrando que eu tenho esse lema, que é sempre verdadeiro. Isso aqui é uma verdade lógica. E se isso aqui é uma disjunção, eu estou mostrando que não importa se um dos dois tem que ser verdadeiro, né? Ou FP é verdadeiro ou é falso. Se FP for verdadeiro, se segue a conclusão. Se FP for falso, se segue a conclusão. Logo, se segue a conclusão. Eu posso descarregar as hipóteses e escrever a conclusão aí escreveria assim 3, 5, 6, 7, eliminação da disjunção. Então essa aqui é uma regra que o Mortari não ensinou, talvez por ela ser complicada. Você tem que fazer duas hipóteses, mostrar que os dois disjuntos levam ao mesmo lugar e concluir aquele mesmo lugar, né? E para mostrar esse lema aqui, vamos dizer que a gente queira mostrar que FP ou não FP é uma verdade lógica, né? Ou seja, se segue do conjunto vazio de premissas. Como é que a gente mostra isso, gente? É meio complicado, mas a gente pode mostrar assim, ó. A gente supõe que ele é falso. E aí a gente aí a gente teria que fazer mais ou menos como a gente fez aqui nessa prova. A gente ia ter que supor, fazer outra suposição de FP, né? A partir da suposição de FP, a gente consegue concluir que FP ou não FP, né? Por introdução da disjunção. Aí a gente pode descarregar essa suposição, concluir que não FP, mas aí a partir de não FP a gente consegue concluir a mesma coisa, FP ou não FP, por introdução da disjunção, né? A contradição com a primeira. Daí a gente conclui que não é o caso não é o caso de não ser o caso disso daqui, e por eliminação da dupla negação a gente prova que é FP ou não FP, né? Então a gente provou aqui o princípio do terceiro excluído. Então, uma vez que você provou isso aí, você pode usar ele em provas,
né? Essa fórmula que eu já provei, então eu posso usar como um lema em outras provas, né? De maneira geral, as pessoas não ligam de você usar essa fórmula aqui como lema, né? Porque é uma fórmula bem conhecida, etc, etc, tá? Mas no geral, o certo é você só utilizar as coisas que você provou. Então perceba que eu tenho duas maneiras de provar a mesma coisa, né? Essa maneira aqui, sendo que essa maneira depende desse lema, né? Então, na verdade, essa maneira aqui é melhor, é mais econômica, né? Os lógicos têm essa coisa, assim, eu quero fazer a prova mais econômica, ou seja, a prova que tem menos linha, que depende de menos trabalho, etc, né? Então, um lógico ele vai preferir essa prova do que essa prova junto com a prova do lema. Mas, de qualquer forma, não há uma maneira única e pré-estabelecida de fazer uma derivação, né? Eu mostrei aqui duas alternativas e, na verdade, há várias. Tá? Achar um caminho muitas vezes é uma questão de engenhosidade e habilidade. Contudo, tem algumas sugestões, além das mencionadas acima, para facilitar a vida ao tentar fazer uma derivação, caso, obviamente, uma derivação direta não seja possível, né? Então, para derivar um condicional, adicione um antecedente como hipótese, né? Foi isso que a gente fez e procure derivar o consequente. Para derivar uma conjunção, procure derivar cada elemento da conjunção. Depois junte usando a regra da conjunção. A não ser que essa conjunção esteja no consequente de algum condicional. Aí a maneira mais fácil é você tentar derivar o antecedente do condicional. No caso do bicondicional, né, supondo que também não esteja no consequente de um condicional, derive primeiro os condicionais correspondentes e depois aplica a introdução do bicondicional. E já na negação você vai assumir a fórmula não negada, derivar uma conclusão e daí introduzir a negação. No caso você quer provar uma disjunção, você vai tentar provar um dos dois disjuntos, né? Porque aí depois você pode introduzir a disjunção e achar o outro. Se não for o caso, aí, né, como eu falei, sempre a última opção é tentar provar por contradição. Se você não conseguir derivar nenhum dos disjuntos, você vai tentar supor a disjunção negada e tentar uma prova por absurdo, né? Como a gente fez aqui, ó. Isso aqui é uma prova por absurdo, né? Eu supus a disjunção negada e cheguei a uma contradição. Logo, eu posso introduzir a negação. Então, se você não conseguir direto, você vai tentar provar por absurdo. E a negação do condicional, né, geralmente, também você vai provar por absurdo. Você vai tentar... Aqui. Em uma prova por absurdo, se houver alguma linha contendo a negação de um condicional, introduza um antecedente do condicional como hipótese e tente derivá-lo. Uma vez derivado o condicional, você pode imediatamente derivar a contradição. Então vamos fazer isso aqui. Considerem o seguinte: não é o caso de que se Miau gosta de peixe, então ele é um gato. Então vamos ver como é que é a premissa 1. É a negação de um condicional, né? Não é o caso de... Deixa eu ver como é que é P, né? Não é o caso de se Miau gostar de peixes, então Miau é um gato. Isso aqui é falso. Premissa 2. Se Miau gostar de peixes, então Miau gosta de nadar. E 3 é também a premissa: Miau é um gato. E a gente quer provar o quê? Que Miau gosta de nadar. Certo? Então, não é o caso de que se Miau gosta de peixes, ele é um gato, né? Não é o caso de PM implicar GM. Se Miau gosta de peixes, então ele gosta de nadar. Miau é um gato. Logo, Miau gosta de nadar. Certo? A gente pode supor aqui, gente, a negação da conclusão, né? Como eu disse para vocês, sempre que você não conseguir achar um caminho, tenta fazer a prova indireta. Então, vou fazer a prova indireta aqui, né? Só lembrando que, assim, no geral, os lógicos preferem provas diretas do que provas indiretas.
certo? Mas assim, você pode fazer a indireta, que agora você pelo menos já tem uma prova, e depois tentar fazer a prova direta, né? Nem tudo dá para fazer uma prova direta, tá? Então vou supor aqui, ó, que Miau não gosta Miau não gosta de nadar, né? Então essa aqui é uma hipótese, né? Então aqui eu vou fazer outra hipótese. Olha só, essa prova aqui é meio convoluta. Eu vou fazer a hipótese que Miau gosta de peixes. Então eu estou com duas hipóteses aqui. Mas se Miau gosta de peixes e eu tenho aqui 2 e 5, eu posso fazer um modus ponens, né? Então aqui é 2 e 5, eliminação do condicional, modus ponens. Só que agora perceba que eu tenho aqui, ó, isso contradizendo isso. Então eu posso descarregar essa minha segunda hipótese, né? Ainda vou estar dentro da primeira, mas agora não estou mais dentro da segunda, e concluir que não PM. Na verdade, nesse aqui, o jeito que eu fiz aqui foi ruim. A prova é mais simples. Porque veja só, quando eu fiz essa segunda contradição aqui, essa segunda suposição, quando eu fiz essa segunda suposição, perceba que eu tenho essa fórmula aqui que é uma premissa, né? Então eu posso simplesmente copiar essa premissa aqui para dentro, porque como ela é verdade no mundo real, ela é verdade, vou escrever aqui cópia, ela é verdade na minha suposição, né? Só que aí agora, gente, eu posso fechar essa suposição, ó, em que esse é o antecedente e esse é o consequente. Eu posso, dentro da minha primeira suposição, supor isso. Só que isso aqui, gente, então isso aqui é 5, 6, introdução do condicional. Só que isso daqui, gente, é contraditório com a premissa 1. Logo, eu posso fechar minha primeira suposição concluindo a negação do que eu supus, certo? Então, 4, 7, introdução da negação. E aqui 9, então, NM, que é 8, eliminação da dupla negação. Isso aqui está provado, tá? Então a prova era até mais simples do que eu estava pensando, né? Perceba que aqui também precisou de um pouco de criatividade, prestar atenção, né? Eu mesmo estava derivando coisas que não eram necessárias, já que a prova era muito mais simples, né? Então simbolize os argumentos abaixo na linguagem CQC e mostre sua validade usando dedução natural, tá? Isso aqui eu vou fazer na aula, tá, gente? Aqui não tem nem espaço para fazer. Mas aqui, vocês lembram, né? Vou só simbolizar. Miau não é, ao mesmo tempo, um gato e um cachorro. Então, a primeira premissa então, P1 não é o caso de Miau ser um gato e Miau ser o cachorro. Miau não é ao mesmo tempo gato e cachorro. Premissa 2, Miau é um gato. Miau é um gato. Conclusão, não é o caso de Miau ser um cachorro. E aí vocês vão tentar derivar a conclusão, né? Como é que pode derivar aqui de maneira fácil? A conclusão é uma negação. Você vai supor que Miau é um cachorro, né? Dentro da suposição que Miau é um cachorro, você já tem a premissa que Miau é um gato. Você pode concluir dentro dessa suposição que Miau é um cachorro e um gato ao mesmo tempo. Só que isso está em contradição com a primeira premissa, logo você pode introduzir a negação, né? Então, façam aí. Aqui é um monte de questão. Tá bom, gente? Então é isso. Dedução natural, gente, é uma questão de hábito. Vocês precisam fazer todos os exercícios que tiverem disponíveis, tá? E quando acabar, vocês me pedem mais, tá? Então, faça esse exercício aqui, ó, do A até o F. E chegue com dúvidas. Não, tal dedução eu não consegui, né? Muito melhor do que simplesmente eu fazer um monte,
né? É mais interessante eu fazer as deduções que estejam dando dificuldade para vocês. Tá bom, gente? Então a gente se vê aqui. Tá? Abraço.